Primeiro porque eu sou pobre e segundo, oiê, sou uma leitora que está num processo de mudança, mudanças consideráveis e algumas bem drásticas, e eu resolvi tomar algumas atitudes quanto aos meus atos de consumo, especialmente sobre livros e roupas, que são os meus maiores pontos fracos. Já tem um tempo que eu venho tentando me organizar financeiramente, acho que mais ou menos uns 2 anos, mas eu nunca parei realmente para pensar como eu faria isso e, o mais importante, o porquê. Por que eu deveria parar de comprar livros? Por que eu não deveria aproveitar todas as promoções maravilhosas que tem durante o ano? Por que eu não posso comprar mais uma blusinha toda vez que eu for no centro da cidade e coisas do tipo? Como eu disse, já tem um tempinho que eu estou tentando me organizar financeiramente, organizar minhas finanças, mas bastava um Prime Day, uma Book Friday, uma Black Friday, que lá estava eu fazendo mais uma parcelinha que cabia ali no mês, que cabia no bolso, e lotando meu cartão de crédito de dívidas. Desde que eu comecei a trabalhar, eu sempre tiro férias em abril, mas ano passado eu decidi que eu ia tirar em setembro para que eu pudesse realizar um sonho, uma vontade que eu tenho desde a infância, que é a Bienal. A Bienal do Livro de São Paulo esse ano vai acontecer em setembro, agora já está muito próximo. E eu tinha essa vontade há muito tempo, mas meio que foi adormecendo ali, fui deixando para lá. E aí eu decidi ano passado, no fim do ano passado, que eu tiraria as minhas férias em setembro para que eu pudesse visitar, né, para que eu pudesse conhecer a Bienal. Fiquei muito empolgada, comecei a juntar dinheiro para pagar a passagem, a hospedagem e gastar por lá. E até maio, esse era definitivamente o meu plano principal, era no que eu estava focada, no que eu estava pensando. Ir à Bienal e gastar todo o dinheiro que eu estava juntando, todas as minhas economias, porque afinal eu não tinha nenhuma reserva de emergência, eu não tinha nenhum investimento, não tinha nada. Estava juntando dinheiro, mas para gastar logo depois. Só que em maio eu fui a um evento que simplesmente mudou a minha perspectiva de vida, o meu modo de pensar e de como eu planejo o meu futuro. Sério, existe uma eu antes desse evento e depois, porque eu simplesmente mudei todos os meus planos, não só do ano, mas dos meus próximos anos. Esse evento foi uma feira de imóveis aqui da minha cidade e eu fiquei simplesmente chocada com o quanto eu sou pobre. Na verdade, eu já sabia, mas eu caí na real naquele momento com o quanto eu estava lisa, sem dinheiro, sem perspectivas, sem investimentos, sem nada, sem poder fazer nada. E além de ser pobre, ainda era uma pobre desorganizada financeiramente. Esse ano eu também fiz 30 anos, então isso meio que deixou ainda mais as coisas, né, assim, mais intensas, porque eu percebi que eu não estou ficando mais nova, né? Então tudo vai ficando mais difícil, tanto o meu físico quanto o tempo que eu tenho de vida. Então, isso quer dizer que para comprar um imóvel, por exemplo, eu vou ter menos tempo, eu vou ter menos chances de parcelar e por aí vai. Para quem não sabe, quanto mais velho você é, menos parcelas você consegue para financiar um imóvel, porque obviamente eles entendem, se você é muito mais velho, você vai ter menos tempo, né? E foi por isso que eu parei de comprar livros por um tempo. Eu já tinha decidido não comprar tantos livros ao longo do ano, porque eu estava juntando dinheiro para comprar na Bienal, para aproveitar descontos que eu pudesse achar por lá. Só que aí eu desisti da Bienal. Eu deixei esse meu sonho para um pouco mais tarde. Então, daqui a alguns anos, eu vou ainda realizá-lo, porque é uma coisa que eu sempre quis e que eu acho que deve ser uma experiência muito boa para leitores, né, para pessoas que gostam de livros de literatura, de cultura pop, mas no momento não é a minha prioridade e não deveria ter sido, né, a minha prioridade ano passado. Só que eu não estava enxergando isso e agora eu enxergo. Então, estou temporariamente impossibilitada de comprar livros porque eu preciso montar a minha reserva de emergência, na verdade estruturá-la, porque eu já estou fazendo isso, mas eu preciso de uma quantidade de tempo assim maior, né, para eu ficar mais sossegada e deixar os meus objetivos mais concretos, sabe? Mais palpáveis. Claro que, enquanto uma leitora e uma consumista em recuperação, me sinto tentada toda vez que eu sei que está tendo promoções, porque sim, algumas eu sei decoradas as datas que vai acontecer, e também eu seguia muitos Instagrams que eram específicos de promoções,
mas parei de segui-lo, silenciei por um tempo, porque no momento eu não estou podendo ser tentada com isso. Eu já tive bem mais de 80 livros não lidos na minha estante, então sim, eu estava meio que descontrolada quanto a isso. Se tinha alguma promoção muito boa, ou não tão boa, mas que estava um pouco mais barato do que o normal, eu sempre estava ali aproveitando, sendo que eu tinha muitos livros não lidos na estante, então não fazia muito sentido. Era compra desenfreada, era consumismo. Então, nesse ponto, eu sei que eu tomei a decisão certa de fazer essa pausa, de participar de meio que um desafio aqui comigo mesma, para que eu possa me organizar e ter mais um controle financeiro. Vou passar pelo menos um ano completo sem comprar livros e eu estou no meu segundo mês. Comecei em junho, julho, ainda estamos em agosto, então estou um pouco mais de 2 meses sem comprar livros. Na verdade, já tem mais tempo, né? Mas é porque eu comecei realmente o desafio depois de maio. Antes disso, se eu achasse algum livro, eu poderia ter comprado, mas eu não comprei, porque eu estava juntando dinheiro para a Bienal. Não era uma possibilidade não comprar, mas eu não estava comprando porque eu estava tentando juntar dinheiro. Dos meus gastos mensais, eu não cortei só livros, obviamente. Eu tentei deixar o mais essencial possível, né? Coisas essenciais, coisas necessárias e não me arrependi até agora e também não me senti tentada a nada até agora. E eu sei que para nós, leitores, que gostamos de comprar livros, que gostamos da sensação maravilhosa de dopamina quando a gente abre, quando faz um unboxing, é maravilhoso. Eu sei que parece que é algo essencial, que parece que é algo que a gente precisa ali, só que são fases. Não me arrependo de ter sido uma consumista, uma leitora consumista, porque no momento eu tenho muitos livros aqui na estante não lidos. Então, eu posso passar esse tempo sem comprar tantos livros, porque eu já tenho livros aqui que eu quero muito ler e que eu posso reler alguns também. Então, assim, não me arrependo. Também não me arrependo das minhas decisões de gastar dinheiro com viagens, com experiências, assim, que eu tive antes, porque apesar de eu não estar juntando dinheiro para o futuro, eu estava vivendo experiências no presente. Então, eu me arrependo de não ter sido um pouco mais inteligente e ter juntado dinheiro enquanto fazia essas coisas, né? Poderia ter ido juntando ali aos poucos, isso eu me arrependo. Mas tudo bem, agora eu já sei e agora estou me organizando. Eu sempre fui muito consciente quanto a não me endividar, então eu nunca fiquei devendo cartões, acumulando contas e mais contas e débitos e devendo a pessoas, isso nunca fiz. Mas eu não pensava tanto no futuro e em como eu queria vivê-lo, sabe? Uma dica que eu dou pra vocês, irmãs, bestes, é bom demais ser cabecinha oca e gastar como se não houvesse amanhã? Sim, é maravilhoso. Só que há um amanhã. E esse é o problema e essa é a questão. Então, se você, assim como eu, não é uma herdeira multimilionária, se organize financeiramente. De forma natural, sem deixar de viver, sem deixar de ter os seus hobbies, sem deixar de comprar uns livrinhos, de ir ao cinema, mas sempre de forma muito consciente, sempre pensando no futuro, sempre pensando no amanhã, porque ele existe. Pesquisando sobre finanças, sobre coisas financeiras, eu percebi que eu tinha eu tenho vários erros, mas uma das coisas que eu mais errava era eu conseguia juntar dinheiro, só que eu não tinha uma meta definida, né? Porque eu juntava dinheiro sem propósito e aí eu gastava. Então, se eu achava uma promoção muito maravilhosa, porque eu não gastaria se aquele dinheiro ali estava ali guardadinho para mim e era meu. Então, uma das principais formas de você juntar dinheiro mais consciente é tenha metas, tenha um porquê, tenha motivos para você juntar esse dinheiro. E no momento eu tenho 3. A minha reserva de emergência, que para mim eu considero como investimento para o meu futuro também, tá aqui junto. A minha casa própria e uma viagem dos sonhos que eu pretendo fazer mais ou menos daqui a uns 3, 4, 5 anos. E sim, eu tive que subir o sarrafo, tive que deixar bem a longo prazo, porque é uma viagem cara para mais de um país e eu preciso de dinheiro para fazer isso, preciso muito de money, então eu estou deixando a longo prazo mesmo, porque não tem como uma CLT bancar uma viagem inteira dessa sem se planejar com antecedência. E é isso, quando eu puder comprar um livrinho ou outro, vocês perceberão porque eu trarei aqui como recomendações, trarei unboxing, vou mostrar tudo por aqui. Espero encontrar vocês no próximo vídeo.